Salve, salve! Aqui Thiago Petreca trazendo algumas informações para você. E na verdade é uma pergunta. Você já ouviu falar em Work-Life Experience? Na verdade esse conceito ele nasce da união de dois conceitos, tá? O primeiro deles é o conceito de Work-Life Integration, a vida integrada, né, do ser integral. E o outro vem do UX, do User Experience. E é bacana porque da junção desses dois conceitos nasce o que a gente chama de Work-Life Experience. E por que isso é tão interessante, né? Porque o Work-Life Integration, ele empresta o senso de uma vida equilibrada, né? De uma vida integral. E que no final das contas é justamente a tua capacidade de entender como que as diferentes etapas, os diferentes elementos da tua vida se integram. Vida pessoal, vida profissional, que no final das contas é um streaming, né? É uma corrente só. É como se fosse um grande rio, é uma coisa só. E que a gente, por natureza e por conta de toda uma história através da qual a gente cresceu, principalmente as gerações mais antigas, como a minha, por exemplo, entende e passou a acreditar que a vida tem as suas etapas e os seus elementos, vivendo de forma separada, né? Então uma coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida pessoal, não se mistura profissional com pessoal e no final das contas, na vida prática, no dia a dia, a gente sabe que uma influencia a outra em grande monta, não tem como fugir disso. O User Experience, ele nos empresta como conceito, principalmente a ideia da jornada, né? Então, quando a gente junta os dois, é uma vida integral, uma vida integrada, uma lógica de que todos esses elementos estão constituídos de forma conjunta, estão imbricados, eles não se separam. A gente tende a pensar que eles se separam porque a gente os trata de forma separada, mas no final das contas somos uma pessoa única, né? E cada momento que a gente vive é uma forma, é uma oportunidade da gente expressar quem nós somos de forma genuína. Quando a gente fala de Work-Life Integration, de uma vida integrada, a gente está falando de autenticidade, a gente está falando do senso do que é de mais genuíno, daquilo que é mais você por inteiro, por completo, de forma vista inteira, porque muitas vezes a gente se vê meio que fracionado, meio que separado, com segundas agendas. É uma vida mais complicada quando a gente se refere e vive a vida desta maneira. Então, a vida integrada tem a ver com esta lógica, com este senso de integração, com este senso de que tudo é uma coisa só, vivido em momentos diferentes. Mas a gente está falando de uma vida única, tá bom? De um outro lado, o User Experience traz essa lógica da jornada que tem a ver com justamente a potência de se evoluir ao longo da jornada. Então, ao passo que se vive autenticamente, a gente evolui, a gente aprende ao longo do processo. Algo que é muito interessante quando a gente olha para o User Experience, é algo que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar esse material, é que o User Experience, principalmente na voz do Dan Norman, né, que foi o criador do termo UX, Don Norman, 1993 a 1997, mais ou menos, quando ele estava lá na Apple, cunhou o User Experience, né? Então, que tem justamente a ver com esse entendimento de que um objeto específico, ele é o causador, ele é a razão de, ao redor disso, existir toda uma experiência. E não é a experiência que a gente cria. Na verdade, trata-se das condições que são criadas com um objetivo de experiência. São condições desejadas ao redor daquele objeto. Então, por exemplo, a Apple é um baita de um exemplo nisso, quando a gente olha para UX, porque a gente está olhando, por exemplo, para quem consome produtos Apple, sabe que desde a compra na loja, o tipo de embalagem, a forma de tirar da embalagem, como você liga o aparelho, como que você, se vai comprar um desktop, por exemplo, como é que você monta, tudo isso é pensado para que existam as condições, um terreno mais apropriado para que a sua experiência seja melhor. Não há garantias de que a tua experiência será melhor, mas as condições
elas são controláveis e elas são colocadas à disposição daquele que a gente imagina que terá essa experiência. Quando a gente olha para esse contexto e joga para dentro do Work-Life Experience, a gente também precisa ter um objeto central. E talvez você imediatamente deva pensar, bom, o meu objeto central é a minha própria vida, já que a gente está falando de Work-Life Experience. Então, não é. Dentro da nossa metodologia do Work-Life Experience, o nosso objeto central, ele também tem um processo que tem a ver com essa lógica de jornada, que é um processo evolutivo. Ele vai começar através de um canvas. Esse canvas vai, como parte inicial, te ajudar a organizar os principais elementos da tua vida. Até que a gente vai chegar num ponto do legado, que é a nossa primeira etapa, tá? Quando você pensa no legado, ele passa a ser o teu objeto central. Então, imagina que a sua jornada, ela vai acontecer diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, tá? E aí, obviamente, depois do anualmente, você vai em direção a uma vida completa. Então, você imagina que o legado estando no centro como objeto base de onde as experiências vão nascer, as experiências desejadas, a gente vai pegar o objeto do legado e vai colocá-lo à luz da tua jornada diária. A hora que você acorda, a hora que você vai tomar o teu café, a hora que você vai se exercitar, caso você se exercite de manhã, a hora que você começa a trabalhar. Dentro do teu trabalho, você vai ter as tuas reuniões, os teus projetos, as tuas execuções. O retorno para casa, mesmo que você trabalhe em home office, existe o retorno, né? Aquele momento em que você deixa de oficialmente estar trabalhando para se dedicar às tarefas do dia a dia, às tarefas da tua casa, com o teu cônjuge, com os teus filhos, com o jantar e por aí vai. Então você imagina que o legado como objeto central, ele vai estar literalmente margeando toda a tua jornada diária. Então, ao longo desse processo, a intenção é que você consiga criar, nestes momentos da tua jornada, experiências sob a luz do legado, tá? Então, vamos supor que você definiu um seu legado dentro da nossa metodologia e esse legado vai te dar um direcionamento. Este legado, ele estará debaixo de uma pergunta. Por exemplo, a hora que você acorda e você se dirige dentro de uma rotina, dentro da qual você vai passar no banheiro, você vai tomar o seu café da manhã e etc. Então você vai trazer uma pergunta importante para você. Nesta etapa do meu dia, nesta etapa da minha jornada diária, o que eu preciso melhorar, mudar, excluir, editar, acrescentar como rotina, como prática? Faz essa análise e assim a gente vai permeando o seu dia para que ele esteja recheado do teu legado. Isso vai se expandindo para a semana, se expandindo para o mês e se expandindo para o ano. No movimento de evolução dentro da metodologia, a gente então sai do legado e vai chegar numa área de declaração. A declaração na metodologia do Work-Life Experience, ela vai juntar quase que todos esses elementos centrais que foram levantados através da metodologia do Canvas, e você vai ter então lá o próprio legado, você vai ter o teu conjunto de valores, você vai ter especificamente a paixão que foi levantada e você vai ter também a sua ambição. Então perceba que o teu centro de gravidade nesse processo, ele ficou muito mais robusto. Você vai evoluir e novamente a gente vai permear a tua jornada diária, a tua jornada semanal, a tua jornada mensal e anual com tudo isso. Bom, isso é um pouco do que é o Work-Life Experience. E talvez, se você chegou até aqui nesse vídeo, você está perguntando assim, mas por que eu faria isso na minha vida, afinal de contas, né? Por que eu vou ter esse trabalho de cuidar nos mínimos detalhes, melhor dizendo, da minha jornada, da minha vida, com qual intenção, qual é o propósito por trás de fazer um trabalho como esse? Bom, existem algumas razões para a gente fazer isso, mas a principal delas está relacionada com a competência de você trazer literalmente, eu sei que isso é dito aí por vários gurus, por várias pessoas, vários consultores, mas de verdade, é a te ajudar a trazer o teu melhor. Porque isso está baseado numa crença por trás do Work-Life Experience, que é o seguinte:
Quando você coloca o teu melhor genuíno, eu não estou falando do teu melhor técnico apenas. Eu estou falando do teu melhor como pessoa completa, como pessoa integral, como pessoa integrada. Nós, por trás do Work-Life Experience, nós acreditamos que quando cada pessoa, imagina dentro de uma corporação, aí você expande isso para dentro de uma sociedade, seja uma cidade, um estado, um país ou até mesmo o próprio planeta. Obviamente é quase uma utopia, mas é melhor acreditar nela do que não acreditar nela. Como diria Galeano, a utopia serve justamente para isso, né? Você dá um passo, a utopia dá um passo. Você dá 2 passos, a utopia dá 2 passos. Então, para que a utopia? Para que você continue caminhando. E nessa jornada, nessa caminhada, você vai, obviamente, evoluindo. Obviamente, essa mensagem não serve para quem não quer evoluir. Essa mensagem não serve para quem está absolutamente satisfeito. Essa mensagem não serve para quem não liga para nenhum tipo de progresso, de evolução, de uma vida melhor, de uma vida que vale a pena. Se do jeito que tá bom, como a gente diz aqui no interior, então que continue assim. Mas se você não faz parte desse grupo, essa mensagem é para você. Tem a ver então com esta evolução e aí eu te conto finalmente o que é essa crença. Nós acreditamos que quando todas as pessoas, por exemplo, dentro de uma empresa, estão operando no seu maior e mais profundo, integral, momento genuíno, autêntico, o mundo, dentro de uma empresa e até mesmo do planeta, será também o seu melhor. É como se a gente estivesse olhando para um grande mosaico, ou um grande quebra-cabeça, e cada um no seu melhor integral, no seu mais integrado, no seu mais genuíno, no seu mais autêntico, tem encontrado a sua forma verdadeira. E ao encontrar a sua forma verdadeira, cada um encontrando a sua forma verdadeira, existe um encaixe perfeito. E esse encaixe perfeito faz um planeta, faz uma cidade, faz um bairro, faz um condomínio, uma comunidade, uma empresa viver no seu melhor. Eu gostaria de viver num mundo assim. E você?